Depois de anos sem um filme novo, lança Kung Fu Panda 4. Será que o filme é bom que nem os outros ou faltou show de bolice? Seguinte, aqui eu vou fazer uma review completa do filme, primeiro sem spoilers, depois com spoilers, pra vocês poderem saber tudo o que quiserem sobre o filme. Bora pro vídeo. Começando pela análise sem spoilers do filme, eu queria falar que esse filme segue sim o padrão Kung Fu Panda. Eles não chutaram o balde e fizeram qualquer coisa, eles seguem o mesmo padrão dos outros filmes, que é basicamente a jornada do herói. A gente começa com um Po em um estado onde ele tá acomodado, por assim dizer. Alguma coisa acontece que chama ele para um novo desafio, tem uma barreira emocional ou psicológica que ele tem que superar para poder aceitar o desafio, e tem outras barreiras que ele tem que superar para vencer esse desafio, e isso tudo é contado enquanto a gente vê o personagem do Po se desenvolvendo, amadurecendo e aprendendo coisas novas. Então sim, o filme segue o padrão dos outros filmes. Então só por isso eu já gostaria de adiantar que sim, se você gosta hoje em dia de ver os outros filmes do Kung Fu Panda, você vai gostar de ver esse, nem que seja um pouco. É importante destacar hoje em dia porque muitas pessoas hoje em dia não gostariam de ver os filmes antigos e só gostam deles pela nostalgia ou algo assim. E aí essas pessoas claramente vão se incomodar com um filme novo que segue um padrão igual. Mas se mesmo desconsiderando a nostalgia, você ainda se diverte vendo os outros filmes do Kung Fu Panda, você vai curtir esse. Agora que eu já falei sobre essa questão de seguir a fórmula dos outros filmes do Kung Fu Panda, eu tenho que dizer que eu não achei tão bom quanto os outros. Eu achei um filme ruim? Não. Eu acredito que seja um filme bom. Porém, os outros 3 filmes estão num nível bem acima. Então não diria que é um filme péssimo, mas honestamente eu acredito que seja sim o mais fraco da franquia. Inclusive eu quero destacar aqui algumas coisas que eu considerei como pontos altos do filme. Como já tinha sido revelado no trailer, o desafio do Po nesse filme, em questão de se desenvolver, é sobre ele se tornar um mestre espiritual, um guia, por assim dizer. Ou seja, a vida dele começaria a envolver mais treinamento, estudo e sabedoria do que porrada, que é o que ele estava acostumado. Eu honestamente achei esse ponto muito bem trabalhado no filme, porque o desenvolvimento do Po nesse aspecto não foi importante só para ele, isso também influenciou em outros personagens do filme que foram impactados pela jornada do Po, no sentido de olharem para aquilo e perceberem que eles também têm que mudar. Além disso, eu assisti Kung Fu Panda na minha infância, então ver um filme agora em que o Po não tá mais tão focado, pelo menos não vai mais ser tão focado em briga, mas sim em espiritualidade, desenvolvimento, sabedoria, essas coisas, foi muito interessante, porque passou aquela sensação de ver um herói da infância amadurecendo, algo assim, o que acompanha também a nossa vida, né? É como se o ciclo dele tivesse sido completado. Ok, isso aconteceu no 3º filme, e esse agora é o começo de um novo. Com o fim daquele novo ciclo, esse filme serviu para começar um novo, para mostrar que depois de tudo aquilo feito, o Po vai para uma nova etapa e uma outra pessoa tem que seguir o caminho do Dragão Guerreiro. E eu considero isso um bom complemento para os filmes anteriores. Afinal, o 3 acaba com o Po completando o ciclo dele, mas a gente não viu o que rola depois, então dá a impressão que ele completou, mas vai ficar fazendo a mesma coisa. Por isso tudo eu considerei o desenvolvimento do Po nesse filme extremamente interessante. E o trailer também mostra isso, então não é spoiler pra ninguém, mas o Tai Lung aparece e ele também teve um desenvolvimento muito bom, sendo provavelmente o vilão mais famoso de Kung Fu Panda, e eu diria que com certeza o com a história mais emocionante. Nesse filme a gente viu o Tai Lung dialogando com o Po e falando um pouco mais sobre o que ele pensa e o que ele sentia naquele momento. Então eles terem tido essa interação, não por meio de uma luta, mas sim por meio de uma conversa, foi muito interessante também. Mas claro que nesse vídeo eu vou ser honesto, então eu não vou ignorar as falhas do filme, e agora eu vou citar alguns pontos que me incomodaram. Em primeiro lugar, eu queria destacar que o filme parece não saber aproveitar os personagens, porque, por exemplo, os 5 Furiosos não têm participação relevante no filme, e na realidade quase não aparecem. Por outro lado, o Pin e o Lee, os 2 pais do Po, aparecem muito, e o filme dá a entender que eles vão ter uma participação muito importante. Porém, lá pro final, eles realmente quase não ajudaram a resolver a situação. Então eles tiveram muito destaque que serviu apenas para fazer piada, não fizeram nada de verdade. Além disso, o filme dá muito destaque em alguns personagens como um exército de bandidos lá que não vão ser muito relevantes. Mas provavelmente o que mais me incomodou nesse filme foi a vilã, a Kamaleoa. Ela é uma vilã ruim? Na minha opinião, não, mas ela não é tão boa quanto os outros. Mas o problema não é nem esse, o problema é que a Kamaleoa parece depender do hype dos vilões anteriores para poder passar alguma presença. Os trailers já davam muito destaque pro Tai Lung. No filme vocês vão ver que ele recebe ainda mais destaque, e a gente também vê ela dando uma boa ênfase no momento que ela vai chamar o General Kai e o Lord Shen para absorver o Kung Fu deles, porque todo mundo já sabe, como foi mostrado nos trailers, que o principal poder dela vai ser absorver o Kung Fu dos outros guerreiros e misturar isso com a sua capacidade de se transformar para usar as habilidades deles. A questão é justamente essa. Nos filmes anteriores a gente tinha uma presença dos vilões. O Tai Lung era brabo e a gente viu porque ele era brabo. O filme mostra pra gente, o Shen também e o Kai também. Com a Kamaleoa fica muito uma questão de ela
ela é uma vilã muito perigosa. Por quê? Porque ela tem os poderes dos vilões anteriores, então é como se ela por si só não tivesse muita presença, já que toda a presença, importância ou então medo que ela passa é simplesmente porque ela vira os vilões anteriores. Além disso, o filme, principalmente na primeira metade, vende muito a ideia de que a Camaleoa é perigosa porque ela se transforma em qualquer um, então ela pode estar em qualquer lugar. Isso quase não é usado no filme. Tem muito destaque no começo, mas quase não é algo relevante. A história e a motivação dela também não são tão cativantes quanto os vilões anteriores, então ela não é uma vilã ruim, na minha opinião. Porém, como os outros vilões de Kung Fu Panda eram todos bem acima da média, ela se destaca de uma forma negativa, sendo uma vilã bem mediana. O filme é uma animação, eu vi uma galera reclamando da qualidade dessa animação, eu honestamente não vi nenhum problema, não tem nada que tá, nossa, que horrível, então na minha opinião não teve nenhum problema técnico no filme. Mas agora bora pra análise com spoilers. O encontro do Po com a Zen acontece de uma forma até que bem natural, ainda mais quando a gente considera que depois é revelado que ela tava lá com uma espiã, e o propósito era justamente convencer o Po a entregar o bastão pra ela entregar pra Camaleoa. Eu confesso que eu tive um problema com a luta do Po com a Zen, porém é um problema que eu tenho com todas as mídias de Kung Fu Panda, pra ser bem honesto, já que no primeiro filme, no começo dele, o Po não sabia lutar, no final ele já era um bom lutador e até venceu o Tai Lung. E no filme seguinte, o Po é retratado em alguns momentos como mais fraco que os outros Cinco Furiosos, como por exemplo quando ele soca a mão da tigresa, ele machuca o punho socando a mão dela, sendo que o Tai Lung era muito superior aos Cinco Furiosos. Eu compreendo que isso não significa que o Po vai ser superior a eles em todos os aspectos, porém, em Kung Fu Panda 2, em alguns momentos a gente tem a sensação que o Po não é nada muito especial, mesmo que teoricamente ele deveria ser um dos melhores guerreiros lá. No 3 isso também acontece, e agora no 4 também. E eu diria que nem acontece tanto como nos outros. Logo no começo do filme tem essa questão da luta dele com a Zen, e aí dá a sensação de que tipo, pô, ela não é uma grande guerreira nem nada do tipo, e ela tá conseguindo dar um trabalho pro Po, enganar ele, essas coisas. Ele já deveria conseguir lidar com personagens rápidos que nem ela, sabe? Mas isso aí é um problema pessoal que eu tenho com a fórmula Kung Fu Panda. Pra mim, deveriam representar ele como um guerreiro mais habilidoso. Eu entendo que é pela questão da personalidade dele, mas ainda assim, pessoalmente me incomoda. Como eu já tinha dito na parte sem spoilers, o Pin e o Lee aparecem bastante no filme. A participação deles quase toda é pra fazer comédia, e honestamente eu achei que poderia ter sido substituído com alguma outra coisa. Se queriam que eles aparecessem tanto só pra fazer comédia, pelo menos desenvolvessem algum plot que vai dar em alguma coisa, porque a justificativa pra eles seguirem o Po durante o filme todo é que eles estavam preocupados com ele. Isso foi relevante pra distrair as guardas da Camaleoa lá no finalzinho do filme, porém o Po teria formas de ter feito aquilo sozinho e pra eles impedirem o Po de cair naquele momento, mas isso poderia ter sido resolvido de várias outras formas. O desenrolar do filme de uma forma geral é interessante, não é nada muito incrível, mas é algo bem direto ao ponto, é simplesmente a jornada deles até o castelo da Camaleoa, e toda a questão de como a Camaleoa capturou o Po, como ela conseguiu o cajado, que foi fazendo a Zen passar por amiga do Po, pro Po confiar o cajado pra ela entregar pra Camaleoa, tudo isso faz bastante sentido. Porém, considerando o gênero do filme, teve algo que me incomodou na forma como isso tudo se concluiu, que foi justamente a luta final. A gente teve o Po enfrentando a Camaleoa enquanto ela trocava de formas dentre vários mestres de Kung Fu, essa parte ok. Aí do nada a Camaleoa vira um tipo de dragão que misturava vários mestres, porém isso foi um pouco estranho, porque a ideia disso é que ela teria o poder de todos ao mesmo tempo, mas parecia mais fraco do que quando ela estava virando um de cada vez. Isso faz sentido porque ela não teria precisão que teria no uso da técnica se fosse uma forma de cada vez, mas ela ter apostado em poder bruto em vez no controle das técnicas de Kung Fu, que era toda a ideia do que ela estava fazendo, parecia um pouco de burrice. Então ela prende o Po fala que tá preso e não consegue sair, mas depois a gente vê que ele conseguia. A Zen enfrenta ela usando o cajado do Po, consegue usar o Chi com a ajuda do cajado e dispara um daqueles dragões de Chi na Camaleoa e ganha dela. Que inclusive aparentemente só deu certo porque a Camaleoa decidiu lutar contra a Zen na sua forma normal e não se transformando. E depois o Po mostra que na verdade ele estava solto e finaliza a Camaleoa só pra dizer que foi ele que finalizou. Eu entendo isso ter acontecido dessa forma que aconteceu, mas eu não gosto. Eu achei que foi uma conclusão fraca. O resto da luta dava melhor. Mas de forma geral, acho sim que foi um filme bom. Com certeza não é no nível dos outros 3 filmes, porém eu não diria que é um filme ruim, um filme péssimo, coisa assim. Só não é tão bom quanto os outros. Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme, se já assistiram ou se não, se planejam assistir ele. Se quiserem que eu traga mais algum vídeo sobre Kung Fu Panda ou mais algum tópico relacionado, é só deixar aqui nos comentários. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.